Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, de mais uma vez nós estarmos aqui juntos para louvar, para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Estou aqui com meu coração alegre, sabe, irmão? Pelos louvores que foi ministrado pelo nosso diácono Luiz, e como que o louvor fala aos nossos corações, né? A gente sabe que passamos tempos difíceis, de lutas, de dificuldade, mas Deus está no controle de todas as coisas. O tema da mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou para compartilhar nesta noite com a igreja: nunca pare de lutar. Esse é o tema da mensagem. O texto que nós vamos abordar se encontra em Marcos capítulo 5, nós vamos ler do capítulo 5, 25 até o 34. Amém? Abre a sua Bíblia, vamos estar aí orando depois, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Amém? Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Todos acharam aí? Vamos estar lendo essa passagem linda, simples, mas com conteúdo muito forte, que vai falar profundamente ao nosso coração nessa noite. Amém, igreja? Que diz assim o texto: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, dizes quem me tocou? Ele, porém, olha ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Esse é um versículo chave para a nossa meditação, para a nossa vida, que é a fé, né, irmão? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Bota a sua Bíblia, segura ela aí, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Poderoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, na beleza da sua santidade, pelo seu amor, pelo seu carinho. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona momentos de paz, de alegria. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que se colocou disponível para estar aqui nesta noite para ouvir essa mensagem, ó Pai. Mensagem é essa, ó Deus, que traz um renovo. Mensagem é essa que vai trazer uma restauração. Mensagem é essa que vai trazer cura. Mensagem é essa que vai trazer salvação na sua vida. Deus, muito obrigado. Me usa, Senhor, como canal para abençoar a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo, irmão, tempos difíceis. No ano de 2019, 2020, 2021, já estamos quase terminando. Daqui a pouco nós vamos entrar no ano 2022. Nós podemos presenciar muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perdas, muitas angústias, muito sofrimento,
Quantas coisas têm acontecido na nossa vida nesses últimos tempos? Quantas coisas têm assolado a nossa família nesses últimos tempos? Quantas coisas têm freado a igreja, o poder de Deus na vida das pessoas, porque não se envolve com as coisas do reino? Precisamos, irmão, buscar cada vez mais a presença do Senhor e crendo que Ele está no controle da nossa vida. Nesta noite o tema: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar pela sua vida, querido. Nunca pare de lutar pela sua família. Nunca pare de lutar pelo seu casamento. Nunca pare de lutar pela sua igreja. Nunca pare de lutar pelo seu ministério. Nunca pare de lutar, querido, pela sua vida espiritual. Amém, igreja? Precisamos cada vez mais buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. E o nosso inimigo, o desejo do nosso inimigo, da nossa alma, é nos parar, é nos neutralizar, é tirar a gente do foco, da presença, é tirar a gente da visão de Cristo, é tirar a gente do alvo. Mas nesta noite, querido, a palavra de Deus, ela nos ensina que nunca devemos parar de lutar. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 34 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é que está no controle da sua vida, Deus é que está no controle da sua família, Deus é que está no controle da sua renda. Tudo está no controle dele. Nós somos mais do que vencedores daquele que nos amou. Deus, ele deu seu único filho por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Então, se Deus deu o seu único filho, que tanto ele amava, por amor à humanidade, você tem dúvida que nós somos mais do que vencedor, querido? Você tem dúvida que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus? Eu creio, querido, que no Senhor nós somos mais do que vencedor. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nesse versículo. Esse versículo é um versículo no tempo do qual, quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Roma, ele ministra sobre o povo, sobre a igreja, e sobre a questão da adversidade, sobre a questão das lutas, das derrotas, das dificuldades, dos momentos difíceis que a igreja estava passando, que o povo estava passando. Mas ele ministra sobre a igreja. Com Jesus é possível. Com Jesus nós vamos vencer. Com Jesus nós vamos chegar até o final. Amém, igreja? Com Jesus nós vamos restaurar a nossa família, porque a nossa família está em casa, os nossos filhos estão em casa. Mas com Jesus, vindo para a casa de Deus, buscando a presença do Senhor, se envolvendo com a obra de Deus, tendo a intimidade com o Senhor, isso vai exalar lá na sua casa. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela tem poder para restaurar a família, ela tem poder para restaurar vidas. Eu creio que a minha casa já está sendo restaurada em nome de Jesus. Você crê que a sua casa está sendo restaurada nesta noite? Você crê que a sua casa está sendo restaurada nesta noite? Mas para a sua casa ser restaurada, alguém tem que fazer algo. Alguém tem que entrar na brecha, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que estar na presença do Senhor. E é contigo que Ele está contando nesta noite. Essa mensagem, querido, não era para ser ministrada hoje, mas interessante que o Espírito Santo de Deus é que conduz tudo. Essa mensagem era para outra ocasião, mas o quadro mudou tudo, né? Eu estava falando com a minha esposa, meu Deus, como que Deus faz, né? Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus de poder. Ele faz e acontece, Ele muda, está no controle de tudo. E hoje eu estou aqui para pregar essa mensagem para você que está aqui nesta noite. O texto que nós lemos, querido, fala de uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de uma enfermidade no corpo. 12 anos de angústia,
12 anos de sofrimento, 12 anos de adversidade. Mas o texto deixa bem claro que ela não desistiu de lutar pelos seus objetivos. Não desista, querido, dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não desista daquilo que você colocou no seu coração lá atrás, no ano de 2020, e de repente não concretizou. Continue lutando. Continue perseverando. De repente você fez uma faculdade, parou. Continua perseverando, querido. Continue lutando pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Não pare, porque o inimigo quer que você pare. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro desse texto, que nós lemos da mulher do fluxo de sangue, capítulo 5, versículo 25 até o 34, nós vamos tirar aqui 3 virtudes para que nós possamos nos alimentar nessa noite. Primeira virtude, querido, perseverança. Aquele que perseverar até o final, todo mundo conhece muito bem esse texto, será salvo, amém? Precisamos perseverar no Senhor. Marcos capítulo 5, 25 diz assim. Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim. Aconteceu que era de certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, 12 anos sofrendo. Mas ela perseverou. 12 anos não é 12 dias, não é 12 horas. 12 anos é muito tempo para uma pessoa estar perseverando ali por uma cura, por uma restauração, né? 12 anos, não é fácil. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Amém, igreja? A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas ações e não desiste nas dificuldades. A perseverança é algo fundamental na vida do cristão. A perseverança é algo fundamental na vida de uma pessoa. Quando nós perseveramos, nós chegamos no nosso alvo, nos nossos objetivos. Quando nós perseveramos, nós alcançamos a nossa meta. Então, precisamos sempre perseverar no Senhor. Sempre. A perseverança é uma conquista de seus objetivos e se manter firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Então, nós começamos a entender que na perseverança tem um propósito de Deus. Na perseverança, Deus fala ao nosso coração. E nós podemos ver que o objetivo desse texto fala que precisamos ser maduros e perfeitos. Pessoas maduras, pessoas perfeitas. Está passando por luta? Seja maduro. Seja íntegro. Seja perfeito. Está passando por luta? Seja humilde. Busque a presença do Senhor. Não deixa nada abalar você. Porque a palavra de Deus ela é clara para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, na perseverança, sempre vai ter o propósito de Deus na sua vida. É na luta, querido, que Deus quer falar contigo. É na luta que Deus quer falar ao seu coração. É nas provações que Deus quer falar contigo. A vontade de Deus, ela se manifesta através de quê? Da sua graça, da sua misericórdia e também da sua justiça. Então, a graça, a misericórdia do Senhor, ela é derramada sobre a nossa vida quando nós perseveramos com o coração puro, né, com o coração íntegro, né, fazendo sempre a vontade do Senhor. E precisamos fazer isso para que nós venhamos ser abençoados, rico e abundantemente. Segunda virtude, esforço e coragem. Precisamos se esforçar, precisamos ter coragem. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 26 diz assim. Marcos capítulo 5, versículo 26 diz:
e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Cada vez mais, cada médico que ela ia, a situação piorava. Cada médico que ela ia, a situação ficava mais difícil, né? Então, diante de uma situação dessa, você tem que ter muito esforço, você tem que ter muita coragem, né? O médico chega, ó, você está com isso, ó, você está com isso. Ela ia para outro médico, o médico falava, ó, sem condições, você está enferma. Querido, a gente precisa entender que nós só vamos conquistar algo nessa vida, só vamos conquistar algo, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, quando nós verdadeiramente se ter esforço e coragem. Sabe por quê? Quando a gente se esforça e a gente temos coragem, né, para enfrentar o medo, né, porque o medo, né, tira a gente da presença do Senhor. O medo tira a gente da presença de outras coisas, porque o medo ele tem poder para nos paralisar. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo dessa agitação toda que nós vivenciamos aí, quantos pararam? Quantos ficaram para trás? Sabe por quê? O medo. Precisamos o quê? Se esforçar. Lógico, ter cautela, ter sabedoria, sim, mas se esforçar para ir para a casa de Deus, se esforçar para estar em comunhão com a igreja, se esforçar para estar, sabe, em comunhão com os irmãos, se esforçar, querido, para que nós possamos estar unidos na casa do Senhor, porque aqui é o lugar de milagre. Aqui na casa do Senhor, aonde a cura, a restauração, não que na sua casa não seja. Não que na sua casa você não possa orar, não possa glorificar, não possa, sim, mas aqui na casa do Senhor, quando nós chegamos aqui, a coisa é diferente, amém, igreja? Então precisamos nos esforçar para conquistar, né, o nosso sonho, os nossos projetos, né, e para que Deus venha falar profundamente no nosso coração. Virtudes. Para quem luta, querido, aquele que luta, tem coragem, persevera, ele vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Ele vai conquistar alvo. Com certeza, ele conquista. Eu quero dar um exemplo muito claro aqui de Josué. Josué, todos nós conhecemos muito bem esse texto, mas vamos ler Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Vamos ler esse texto, que esse texto aí é um texto maravilhoso, que vai complementar tudo que nós estamos falando. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do 6 até o 9. Amém? Josué diz assim, do 6 até o 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Mas vamos continuar. Não mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O mesmo Deus que falou com Josué lá no passado, é o mesmo Deus que está falando ao seu coração nesta noite. É o mesmo Deus que está falando sobre a minha vida nesta noite. É o mesmo Deus que está falando na vida dos nossos pastores nesta noite.
ser forte, corajoso. Essa luta, nós somos mais do que vencedores, amém? Nessa peleja, nós somos mais do que vencedores, porque nós somos de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esforço, coragem, isso não significa, querido, que nós vamos vencer. Tem um ponto aqui. Amém? Esforço e coragem não são suficientes sem um propósito e direção de Deus. Sem um propósito e direção de Deus. Sabe por quê? Eu estava estudando esse livro de Josué, saiu um pouco lá da mulher do fluxo de sangue, mas tudo está embutido nesse contexto, sabe? Tudo é a palavra de Deus, que diz assim, versículo 8, não se cesses de falar deste livro da lei. Não se cesse de falar desse livro da lei. Não se cesse de falar da palavra de Deus para quem está precisando. Não se cesse de falar da palavra de Deus para aquele que precisa de uma restauração. Não se cesse de falar da palavra de Deus para aquele que está necessitado. Não se cesse. Continua falando da palavra de Deus. Não pare de lutar. Não pare de deixar o mundo botar coisa no seu coração. Fale da palavra de Deus. Fale do amor de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, amada igreja, eu aprendo um ensinamento aqui nessa palavra. Obediência à palavra de Deus. Precisamos obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, querido, quando nós tomamos posse da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, querido, é o manual de vida. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Houve uma ordenança. Houve uma ordenança. Ser forte, corajoso. Eu vou prosperar, sim, mas obedece a minha palavra. Come a minha palavra, estuda a minha palavra. Se prepara na palavra. Faz o CDBB. Vai para os cursos. Se envolve com as coisas de Deus. Sabe, querido, que é isso que nós precisamos. Cada vez mais estar forte na presença do Senhor. Quando nós não estava nem no texto, nem no multimídia, a gente voltamos lá em Efésios, quando precisamos revestir das armaduras de Deus, né? Para poder suportar os dias maus. É por aí. Quando nós meditamos aqui nessa palavra, nós somos mais fortes. Nós temos mais coragem. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Terceiro ensinamento. Terceira virtude que nós vamos compartilhar aqui. Determinação. Marcos capítulo 5, 27 e 28. Marcos capítulo 5, 27 e 28 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque diziam, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e se sentiu no seu corpo que estava já curado do seu flagelo. Acho que até passei um versículo. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo aqui, irmão. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Então aqui, a mulher do fluxo de sangue ouviu Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Ela ouviu a palavra. Alguém falou da mensagem para ela. Alguém falou que Jesus curava.
Alguém falou para ela, ó, Jesus curou o endemoniado. Jesus apaziguou a tempestade. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou o leproso. Alguém chegou até ela. E ela ouviu essa palavra. Ela ouviu essa palavra. E essa palavra foi brotando no seu coração. Fé. Fé. Determinação nos leva, meu querido, a gente prosseguir, não desanimar. Tem uma frase que eu botei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a verdadeira esperança é uma qualidade de uma determinação heróica, da alma e mais elevada forma de esperança, e o desespero superado. Estão entendendo? Ela teve o seu desespero superado. A luta dela era tão grande, ou ela recuava ou ela prosseguia. Então ela teve o desespero superado. Espera aí, se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus eu posso ser curado, eu vou encarar a multidão. Eu vou encarar a multidão. Querido, preste atenção aqui comigo. Segundo a tradição judaica, as pessoas com fluxo de sangue ou hemorragia era considerada impuro. Não tinha permissão de se aproximar das outras pessoas e tocar nelas, e muito menos ser tocada. Então você vê a determinação dessa mulher. Espera aí, se eu tocar pelo menos no manto, no pano, eu posso ser curado. E assim ela fez. Ela foi, se aproximou, né, de Jesus, tocou, e ali ela recebeu a sua cura. Vamos ler comigo no versículo 5:34, só para a gente poder estar adiantando um pouco. Aleluia. Esse aí é o fechamento quase dessa mensagem. Versículo 34 desse mesmo capítulo, que diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé daquela mulher foi ativada quando ela ouviu falar da palavra de Deus. A fé, querido, é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher fisicamente e também espiritualmente. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te curar fisicamente e principalmente espiritualmente, para que você venha ser alimentado da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Querido, aquela mulher chegou até Jesus, ela agradou o coração de Jesus, porque Jesus estava ali, mas ele sabia quem estava ali perto dele, né? E ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos começam a falar, mas ele sabia. Jesus, ele sabe quando você chega perto dele, se aproxima dele. Quando você se aproxima de Jesus, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém fazer comentários. Jesus sabe quando você se aproxima dele. Então é importante, querido, você se aproximar de Jesus com a verdadeira fé, para que o Espírito Santo de Deus venha moldar, venha cuidar, venha restaurar, venha fazer de você um servo bom, um servo fiel, um servo cheio do Espírito Santo. Amém? É isso que nós precisamos. É isso que Deus quer fazer contigo. Eu quero conjecturar aqui um pouco, me dá uma oportunidade aqui em nome de Jesus. Eu quero falar aqui, querido, de um atleta que participou de uma Olimpíada em Barcelona, no ano de 1992. O nome desse atleta é Derek Redmond. Esse atleta, ele estava preparado para fazer essa competição. Ele começou a sua corrida, mas no meio da corrida ele teve um estiramento muscular. Quem já teve aqui estiramento muscular sabe o que é isso. E aquele atleta, querido, faltando 200 metros para ele cumprir a sua meta, ele para, mancando, sentindo muita dor, chorando, num total desespero, até porque ele era cotado para vencer aquela corrida. Mas, de repentemente, da arquibancada, saiu um homem correndo em direção a esse atleta. E esse atleta, né,
ficou esperando. Os médicos estavam ali cuidando dele. Aí esse homem era seu pai. E seu pai chegou perto dele: meu filho, não precisa você fazer isso. Aí ele falou: pai, eu preciso sim, eu não posso parar de lutar. Então tá, meu filho, então eu vou completar a corrida contigo. Esse pai pega esse rapaz com muita dor e leva ele até a linha de chegada. Ali, querido, todos que estavam na arquibancada aplaudiam aquela atitude. Ele não chegou em primeiro lugar, mas ele foi vitorioso, sabe por quê? Porque ele foi uma pessoa que determinou. Ele foi uma pessoa que perseverou. Ele foi forte, ele foi corajoso. Eu quero dizer para você com essa mensagem aqui, que o nosso Pai Celestial, Ele faz o mesmo conosco. Quando nós estamos no limite, quando nós estamos naquela situação que o médico não tem jeito, as pessoas não resolvem mais nada, é nessa hora que Ele te abraça: meu filho, eu estou contigo, eu vou contigo até o final. É nessa hora, querido, que Deus te abraça. É nessa hora que Deus fala no seu coração. Porque o nosso Pai Celestial, querido, Ele não nos abandona. Nosso Pai Celestial, Ele está sempre contigo. Nosso Pai Celestial, Ele vai andar sempre de mão dada contigo. Ele não vai esquecer de você. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus está contigo nesta noite, amém, querido? O Senhor Jesus está na sua vida. Então, querido, você que veio aqui nesta noite, você que está nas redes sociais ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, não pare de lutar. Não pare de lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua vida, pela sua família. Não pare de lutar, de vir para a casa do Senhor. Não pare de lutar na obediência a seu líder. Não pare, querido. É tanta coisa que envolve isso, sabe? É tanta coisa que vem para nos parar, para nos paralisar. Mas o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra hoje, que não era nem para ser ministrada hoje, mas a palavra de Deus é ministrada àquele que Ele sabe. Eu não sei de nada. Se você veio aqui hoje, recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe.